Olá, boa noite. Caros alunos, meu nome é Thiago Maes, sou professor de Sociologia. Essa aula é em especial para turmas do terceiro ano do ensino médio. O assunto é conceitos de trabalho. Trabalho. Aqui é o Enem Pará, né? Da SEDUC com o governo do estado do Pará. Né? Vamos passar para o próximo slide. O trabalho. O que seria o trabalho? O trabalho ele serve como meio de sustento e ele dá significado à existência humana. O trabalho ele dá significado à existência humana. E como ele dá esse significado? Né? Trabalho, como ele dá esse significado? Né? O trabalho ele dignifica o homem que o faz. O trabalho dá sentido à existência desse homem, faz com que ele sinta prazer em viver. Né? Por exemplo, um artista que deixa de fazer seu trabalho, ele perde o prazer, né, em viver. Então, por isso que o homem ele necessita tanto do trabalho. O trabalho ele serve como sustento para comer, beber, né? Passear, se alimentar, mas também como significado, né? Significado de dar sentido à vida deste homem, né? O trabalho ele envolve três elementos básicos aqui. Três elementos básicos. E quais são esses, né? Conhecimento para se fazer. Por que do conhecimento? Porque, por exemplo, para eu fazer um determinado tipo de trabalho, eu preciso conhecer como é que faz aquele trabalho. Eu preciso saber as técnicas, né? A forma de se fazer, o método de se fazer. Então, se eu não conheço, dificilmente eu vou fazer. E se eu não conheço, eu preciso de alguém que conheça. Então, às vezes aquilo também traz uma certa dependência. Porque se eu conheço como faz um determinado tipo de trabalho, por exemplo, carpintaria. Se eu conheço como faz a carpintaria, a marcenaria, eu mesmo posso comprar as máquinas, as peças, as ferramentas e fazer um móvel. Mas se eu não conheço, eu tenho que comprar de alguém que fez e que faz, encomendar. Então isso traz uma certa dependência. Né? O trabalho ele traz uma certa dependência quando a gente não conhece como faz aquele determinado tipo de trabalho. Outra característica fundamental do trabalho é os meios, né, utilizados. Os meios utilizados aqui, ó. Então, tem determinado tipo de trabalho que tu precisa de determinados meios. Por exemplo, na indústria você precisa de ferramentas, de máquinas. Tem trabalho que você precisa de uso de energia elétrica. Então, se você não tiver esses meios, essas ferramentas, essas máquinas, você não vai conseguir fazer o trabalho daquela forma, daquela maneira. E o trabalho também depende da questão da utilidade. Né? Utilidade. Aí, por que utilidade? Porque eu só compro um objeto ou só invento um objeto na qual a sociedade tem utilidade de usar. Por exemplo, um prato, uma colher, uma frigideira, um carro para transporte. Então,
Se aquele produto tem utilidade, né, eu, evidentemente, como sociedade, como grupo social, eu vou produzir aquele objeto e vou fazer, e vou usar do meu trabalho, dos meus conhecimentos, para poder fabricar aquilo, para poder produzir aquilo. Né? É claro que existem trabalhos materiais, né, e trabalhos imateriais. Por exemplo, dar aula, ensinar como se faz determinado tipo de trabalho, também é um trabalho. Só que é um meio imaterial de se fazer isso. É uma forma imaterial de se fazer isso. Então vamos seguir aqui. Na história da humanidade, né, os primeiros trabalhos do homem, né, foram bem simples. O primeiro tipo de trabalho foi relacionado à coleta. Né? O segundo tipo de trabalho, a caça, a pesca. Aí quando o homem desenvolveu mais o conhecimento sobre a terra, quando ele se fixou na terra, né, deixou de ser nômade, né, passou a ser sedentário, ele já foi fazer o trabalho da agricultura, né, e pecuária, né, que a gente conhecia antigamente como pastoreio. Né. Então, quando o homem faz o trabalho da agricultura e pecuária, esse trabalho já se torna mais produtivo, mais organizado, né, mais desenvolvido. Né. E é claro que com o desenvolvimento da história, né, humana, a evolução das sociedades, né, com o desenvolvimento econômico, né, e a invenção da moeda, houve a invenção do comércio e dos serviços. Aí agora, a gente quer saber o que seria trabalho, qual é o conceito de trabalho, né? Aí o Karl Marx, ele vai conceituar da seguinte forma, né? Ele vai dizer que o trabalho é a transformação da natureza, né? Aí eu transformo a natureza para a produção de objetos, utensílios, né? Máquinas, peças, equipamentos úteis ao homem, né? Aí o que ele quer dizer com transformação da natureza? O que o Marx quer dizer com transformação da natureza? Porque o trabalho é a transformação da natureza. Bom, trabalho é a transformação da natureza, porque quando a gente produz o trabalho, a gente transforma, né, os objetos. A gente transforma os objetos. Por exemplo, a gente pega uma árvore, corta ela, transforma ela num móvel. A gente transformou, né, aquele objeto em algo diferente do que é a natureza dele. Né? Quando a gente, por exemplo, faz uma comida, aí a gente coloca temperos na comida, a gente muda, né, a natureza daquele objeto, a gente transformou aquele objeto. Né? Então ele diz assim, porque quando nós retiramos da natureza matérias-primas e as transformamos, nós mesmos somos fruto dessa natureza. Também nós
nos transformamos, né? Nós não nascemos sabendo. Então a gente acaba, né, sendo transformado pelo trabalho dos outros. Por exemplo, o professor, ele ensina, né, o padre ensina como os princípios bíblicos, por exemplo. O professor ensina como é que funciona a sociologia, a matemática, a filosofia. Então, esses ensinamentos vão nos transformando. Vão fazendo a gente ser diferente do que a gente estava. Com esse aprendizado, né? Então, não é só, evidentemente, os bens materiais que são transformados, mas nós mesmos também somos transformados. Porque nós somos fruto dessa natureza, né? Portanto, também o trabalho transforma o homem. Vamos para o próximo slide. Olha aqui, ó. Tem o termo-chave aqui, ó. Meios de produção, né? Aí, é claro que para a gente fazer determinado trabalho, quanto mais o trabalho é complexo, mais a gente vai precisar de máquinas, equipamentos, ferramentas, peças, etc. Né? Então, isso é o meio de produção. Né? O que é o meio de produção? Aí, ó? Um conjunto que envolve matérias-primas, madeira, ferro, aço, minérios, ouro, prata, bronze, cobre, energia, água, as máquinas, peças, ferramentas, meios de transporte e também o que a gente chama de relações de produção. O que são as relações de produção? Como o homem organiza esse trabalho. Ou seja, como esse trabalho é dividido. As responsabilidades, as hierarquias, as chefias. Como esse trabalho é dividido. Então, é isso que é o meio de produção. É claro que, dependendo da atividade econômica, né, se ela for no campo, na cidade, você pode usar mais máquinas, menos máquinas. Depende também se você tiver mais recursos financeiros, se você mais dinheiro, menos dinheiro, mais crédito, menos crédito, você vai usar mais ou menos. Depende também da área econômica, da atividade econômica. Por exemplo, a indústria, por exemplo, trabalha muito com peças, máquinas, né? Já a agricultura trabalha com menos peças e máquinas, mas também trabalha, né? É claro que quando você vai dividir o trabalho, existem atividades de trabalho, existem diversas atividades de trabalho, às vezes numa só. Melhor dizendo, num ambiente só de trabalho. Existem várias atividades de trabalho num ambiente só de trabalho. Então, por exemplo, aí que a gente vai chegar no que a gente chama de conceito de atividade fim e atividade meio. Né? Atividade fim e atividade meio. O que seria a atividade fim? A atividade fim é aquela que eu denomino como atividade principal.
Já a atividade meio é aquela que dá auxílio, né, à atividade principal. Eu dei um exemplo aqui, ó, os professores, né? Numa escola, por exemplo, qual é a atividade fim? É a atividade de ensinar, de dar aula. Então, o professor é a atividade fim. Por quê? Porque todos vão para a aula para aprender. Para aprender, para conhecer coisas novas. E qual seria a atividade meio numa escola, por exemplo? Seria os vigilantes, os porteiros, os merendeiros. Por quê? Porque as pessoas não vão lá em busca da atividade desses profissionais. Apesar deles serem importantes para o funcionamento da escola, mas eles não são a atividade principal. A atividade principal é ensinar, dar aulas. Então o professor tem a atividade principal. Então, em outras atividades econômicas acaba acontecendo isto também. Existem atividades principais e outras que dão suporte ao funcionamento dessas atividades principais. Vamos passar para o próximo slide. Aí aqui, ó, temos um breve exercício aqui, né? Conceitue, primeira questão, né? Conceitue o significado de trabalho de acordo com o texto acima. Trabalho é a transformação da natureza para a produção de objetos úteis aos homens, como ferramentas, máquinas, equipamentos, né? Ou mesmo ensinar, que transforma o próprio ser humano. A segunda questão, quais foram os primeiros ramos ou setores da economia a surgir nas primeiras atividades de trabalho no início da formação das sociedades? As primeiras atividades de trabalho a surgir foi a atividade de coleta e de caça, que foram as mais simples, né? Terceira questão, conceitue modos de produção. O modo de produção é um conjunto de matérias-primas, né? Ferramentas, máquinas, equipamentos e, junto disso, as relações de produção, né? Que são as relações entre os homens no trabalho e como o homem organiza e divide esse trabalho. Então, isso seria modos de produção. Conceitue relações de produção. As relações de produção são as relações que os homens têm no trabalho, né? E a forma como ele divide esse trabalho, né? Quinta questão. Explique com suas ideias qual a consequência da divisão da riqueza socialmente produzida se alguém possuir o controle da propriedade ou controle do conhecimento da atividade produtiva, ou seja, quais implicações isso provoca para a divisão da riqueza e poder. É claro que se eu controlo o conhecimento, eu tenho como controlar, em parte, as pessoas que dependem de mim e da minha atividade econômica produtiva. Então, por exemplo, se eu sou, se eu sou um produtor de carros e eu sei produzir os carros, então aquelas pessoas que não sabem vão depender de mim, diretamente e indiretamente. Então, eu possuo um poder sobre aquelas pessoas. Eu posso usar isso a meu favor. Para, por exemplo, ganhar mais, né, dinheiro, ganhar mais prestígio. Ou seja, a divisão da riqueza, na hora de se dividir a riqueza do trabalho, eu me favoreço. Então é assim que os empresários eles acabam fazendo, eles acabam se favorecendo nessa divisão de riqueza, por obterem o controle da propriedade ou porque eles têm o conhecimento de como se produz, se fabrica, né? E a sexta questão, o que é atividade meio e atividade fim, né? De exemplos. Atividade meio, como eu já disse, né, anteriormente, é aquela que depende da atividade principal.
A atividade principal é aquela atividade que aquele lugar, aquele local de trabalho existe em função daquela atividade. Por exemplo, na escola, né, a atividade principal é dar aulas, é ensinar. Então, o professor é a atividade principal. As pessoas vão à escola porque elas querem aprender. E a atividade de meio na escola qual seria? Seria os porteiros, os merendeiros, os vigilantes, porque as pessoas não vão atrás deles, mas eles também são muito importantes na hora de funcionar, na hora do funcionamento daquela escola. Pois é, pessoal, então nossa aula fica por aqui e veja o próximo vídeo sobre esse conceito de trabalho. Boa noite.